Pronto. Agora sim. Bom, boa tarde a todos, todas. Então, como colocou o Rodrigues, né, entre tantas atividades docentes, ainda mais agora remota, né, que a gente vai sobrepondo coisas, né, então, dividindo a semana entre as aulas e os eventos, e mesmo à distância, embora a gente consiga participar de muito mais coisas, acaba ficando bem mais enrolado. Mas consegui tempinho para poder participar aqui, né, e como ele colocou, também estava outro dia nas atividades da Associação de Professores de Espanhol aqui do Paraná. Na verdade, a que eu estava não deu certo, né, deu problema de transmissão, mas foi concluída por outra colega que fez na semana passada, assim, enfim, com problemas técnicos, como acontece. Mas hoje vamos ver se funciona tudo direitinho. Eu vou tentar abrir aqui, vamos ver a melhor maneira de eu conseguir compartilhar a apresentação. E aí, Rodrigues, você me controla o tempo, né? Botei um monte de coisa aqui, mas se estender demais, você me avisa. Pode ficar à vontade. Vamos ver, cadê? Peraí. Não, eu queria compartilhar só o... Deixa eu ver as opções. Melhor janela. Não. Eu nunca sei. Sempre me enrola. Ah, acho que agora sim. E... Vamos ver. Tá aparecendo? Tá sim, tá aparecendo. Tá ótimo. Bom, então, gente, como eu coloquei no título, na proposta dessa fala, né, deixei um texto um título bem amplo, na verdade, né, variação linguística em região de fronteira, descrição e ensino. E vou passar um pouquinho mais etapas da pesquisa que venho desenvolvendo na UNILA nesses últimos anos, que em parte tem relação com a minha pesquisa de doutorado, né, finalizada em 2018, e, enfim, o que conseguimos avançar e que propostas temos, enfim, o que a gente vai dialogando aí com os nossos colegas. Bom, então, alguns dos pontos, né, que eu vou tentar passar hoje com a gente, vai ser discutir um pouquinho sobre essa questão da variação linguística, mais especificamente no que se refere à variação prosódica e um pouco da variação pragmática da língua, no caso do espanhol, e também já em tentativas de trabalhar com o português também, né, e especificamente trabalhando com variedades da fronteira, em que a gente trabalha com essa definição, que são variedades que a gente pode considerar como não dominantes, porque elas não estão presentes, né, na literatura, no ensino, pelo menos como mostras de fala, consideradas representativas no que a gente tem disponível da língua. Então, são variedades que merecem atenção, que merecem uma descrição. Pensando também na questão do contato, porque essas línguas estão na fronteira e estão em contato com outras línguas, no caso espanhol com português, no caso específico daqui da tríplice fronteira, né, Argentina, Brasil, Paraguai, a presença do Guarani, que no caso do Paraguai é uma das línguas oficiais, então como ela aparece no espanhol paraguaio, né, de que forma ela influencia na língua, ou na variedade, ou na prosódia pragmática, é isso que a gente quer chegar futuramente. E falar um pouquinho da UNILA, desse contexto de integração, o que a gente tem, né, o que a gente gostaria de ter, talvez, né, como a questão do ensino de línguas adicionais, e um pouquinho da formação docente, só explicando que tipo de que propostas a gente tem, pensando nesses pontos, nesses dois últimos pontos. Bom, então a pesquisa que finalizou agora em junho, na verdade, mas
vai continuar com outro nome, porque o trabalho em si não está finalizado, ainda tem outras etapas, tinha esse título, né? Descrição linguística de variedades do espanhol e do português em região de contato de fronteira. Que foi uma pesquisa desenvolvida no mesmo período em que eu vinha trabalhando também no doutorado, né, na tese, que resultou desse título final, né, Variação Pragmática e Ecologia das Línguas, Análise Multimodal de Atos de Fala, no espanhol do Paraguai e da Argentina, doutorado pelo FRJ. Bom, então, como vocês já conhecem os professores, Rodrigues e a Carol, a gente está com esse grupo de pesquisa, né, o ProVale, pensando justamente na questão da variação prosódica e, principalmente, tentando chegar para o ensino, né, trazendo essa discussão para a formação dos professores, para a formação linguística, né, dos estudantes. Então, vocês já devem conhecer um pouquinho mais, tem até o link aqui, mas vou passar para a seguinte parte. Estou dando, então, um panorama, né, dessa região da Tríplice Fronteira, como a gente já sabe, né, dividido, o encontro aí dos três países, né, do caso aqui do Brasil, a Argentina e o Paraguai, mais especificamente das cidades. Ciudad del Este, no Paraguai, que algumas vezes a gente já vê em português, né, Cidade do Leste, mas eu particularmente mantenho o nome em espanhol. Foz do Iguaçu, no Brasil, e Porto Iguaçu, na Argentina. São essas três cidades que estão em contato, mas também a gente pode considerar uma área metropolitana de algumas dessas regiões. Alguns dados básicos, né, só para quem não é daqui, enfim, que não conhece muito bem. O gatinho chegou aqui para participar, vou botar ele aqui sentadinho. Então, Porto Iguaçu tem aproximadamente 972 quilômetros quadrados, distante da 296 quilômetros da capital, Posadas, a capital da província de Misiones, e 1.288 quilômetros de Buenos Aires. Tem ao redor de 82 mil habitantes, esses dados já são um pouquinho antigos, do censo de 2010, então provavelmente já terá um pouquinho mais, mas é a menor das três cidades, tanto em tamanho, de extensão territorial, como da população. Por outro lado, é a mais antiga da Tríplice Fronteira, ela foi fundada em 1901, teve outros nomes, mas foi declarado oficialmente como município em 51. E até a década de 50 era a principal cidade da Tríplice Fronteira, devido à dificuldade de acesso a essa região, né, era por onde se tinha mais acesso por barco, né, no caso pelo Rio Paraná, a questão de correspondência, tudo chegava muito mais fácil ao lado argentino que das outras cidades. Inclusive, na época da Segunda Guerra Mundial, né, foi uma região que recebeu muitos imigrantes italianos e alemães que estavam no Brasil, né, por conta de toda... como eu posso falar agora, esqueci o nome. O mal-estar, né, toda a hostilidade que eles recebiam dentro do território do Brasil, muitos migraram para a Argentina. Então, você tem uma população também de origem alemã, italiana, enfim, dessa migração europeia, além, obviamente, todo o histórico da região guaranítica que a gente tem aí que marca essa região. Então, aqui algumas fotos, né, da fronteira, da divisão da ponte do Brasil e Argentina, o momento mesmo de transição entre as duas nações, a ponte Tancredo Neves, uma foto da aduana, bastante movimentada, quando estava aberta, né? Agora nesse momento está fechada, mas é uma aduana com bastante movimento turístico, de pessoas mesmo da região que vão para restaurantes, enfim, tem esse fluxo de pessoal bem intenso. E nessa outra figura aqui, um barco, né, uma balsa, que é a travessia de Porto Iguaçu para o Paraguai, que na verdade já nem é para a Ciudad del Este, mas é a cidade de Presidente Franco, que é a região metropolitana, porque não há ponte que conecta diretamente a Argentina para o Paraguai.
Bom, alguma paisagem linguística da região, né? A gente tem algumas figuras curiosas, né? Como o contato entre o português, o espanhol e o guarani também aparece aqui nessa cidade. Então, assim, uma foto lá da parte da aduana, né? É a Gendarmeria Nacional. Então, aí tem os avisos, feliz retorno, em inglês, né? É, uma boa viagem, isso tá estranho. Enfim, o portunhol. E em Guarani, Região Porã. E alguns lugares que já se convencionalizou o portunhol, digamos assim, né? O La Feirinha, que é um espaço para bem turístico, né? Mas para comprar produtos, comida, enfim, lembranças, né? Então é um lugar que todo mundo já conhece como uma feirinha, então já se convencionalizou em espanhol, como La Feirinha, o NH. Ou então outros recursos, como por exemplo uma casa de empanada que vende coxinha, em que se optou por esse recurso bom, para garantir a pronúncia, né, unha, NH, unha, e o N mantendo o produto tradicionalmente brasileiro, né, mas que vende também nessa região. E essa mescla realmente do espanhol e do português, que é bastante como presente, nomes de comércio em português, enfim, picanha com arroz e fritas, enfim, algumas figuras da região. No caso aqui de Foz do Iguaçu, saiu com Z, né, sem cedilha, enfim, com extensão territorial de 618 mil quilômetros quadrados, uma população ao redor de 264 mil habitantes. Foi fundada em 1889 como uma colônia militar, né, mas como cidade emancipada desde 1914. Mas é uma cidade que teve um crescimento mais importante, mais significativo a partir da construção da usina de Itaipu, né, a partir da década de 70. E é uma cidade que, além uma cidade do sul do Brasil, que a gente tem esse imaginário, né, essa ideia, essa formação da população, de origem, de formação de imigração europeia e tudo mais, mas não apenas, a gente tem uma população multiétnica composta com uma comunidade árabe bastante significativa, se não a maior concentração no Brasil, não em quantidade, que aí seria São Paulo, mas de concentração pelo tamanho da cidade. Tanto que a gente tem uma mesquita aqui, e, enfim, e aí atualmente a gente tem a UNILA, que é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, então a gente tem aí que recebe estudantes de toda a América Latina, não apenas da América Latina, e que também compõe agora esse grupo multiétnico da cidade. Também concentra uma grande população asiática e está muito relacionada também ao comércio no Paraguai, né, Ciudad del Este, enfim. A foto da Itaipu, né, da entrada, Itaipu binacional, Brasil-Paraguai. Paisagem linguística da região. No caso de Foz do Iguaçu, é mais difícil a gente ver essa relação com o espanhol presente, embora apareça, né, em alguns espaços, por conta do turismo, né, como algum folheto aqui do rodízio italiano, que aí é dia de São Valentim, só que está em inglês, né, o Valentine's Day, mas ficou pequenininho. Mas tem lá o dia miércoles 14 de fevereiro. Então, pensando também no público de língua que fala espanhol, que provavelmente poderia frequentar esse espaço. Mas a gente também vê algumas tentativas como para você apertar, né, para chamar o atendimento, né, algumas traduções literais que não são exatamente as mais adequadas, né, ou pressione para ser atendido, que ficou algo como prensa para ser servido, que é questionável. Algumas regiões, algum espaço bem próximo, né, à fronteira, à Ponte da Amizade com o Paraguai, a gente já tem algum comércio em que você tem um folheto mecânico com algumas informações em espanhol, porque provavelmente recebe público dos dois países, enfim. E esse último cartaz aqui é da UNILA, né, um cartaz questionando algumas
reivindicando algumas questões estudantis, né, e que muitas vezes estão, e na maioria das vezes estão sim em portunhol, né, o mala distribuição de salas, distribuição, entre outras, né, dos dias, então é bastante comum, a gente encontra muito mais dentro do ambiente da universidade e menos na cidade como um todo, só em casos, ambientes turísticos, mas são mais comuns. E Cidade del Este, que foi fundada em 1957, é a mais jovem das cidades, né, chamada nesse momento como Porto Flor de Lis, mas foi logo rebatizada para Presidente Stroessner, que era o ditador paraguaio, até 1989. A partir daí passou a ser Cidade del Este. Ela que possui mais habitantes, tem mais de 312 mil habitantes. Ela foi justamente criada já pensada nessa conexão com o Brasil, né? A partir já pensando na criação da Ponte da Amizade e futuramente a Itaipu e tal. É uma importante zona franca de comércio, a terceira maior do mundo, a cidade mais populosa da região, com uma área metropolitana bem grande, com outras cidades ao redor. Bom, e aí também no Paraguai a gente encontra a presença do português no comércio, temos coxinha, de pollo e carne, ventas de malas, mochila, bolsa, atacado e varejo, não? A presença do Guarani também, né, que vai estar em cartazes oficiais também do governo, aqui no caso da Itaipu, está presente dentro dessas informações importantes, e manifestações artísticas, né, como essa ação poética da fronteira, que aqui está em espanhol, mas também tem essas mesmas informações em português, em Guarani, espalhadas aí pela cidade. Bom, isso tudo para poder chegar nessa questão, como trabalhar a questão linguística na fronteira, porque a gente sabe que existe um contato entre as línguas de alguma maneira, mas que não estão descritas ou pouco descritas, né? A gente até tem trabalhos que falam sobre o léxico, sobre algumas questões sintáticas, mas na parte prosódica há muito pouco ainda trabalhado. Então, a gente considera essa questão do espanhol, né, a partir do fato do espanhol ser uma língua pluricêntrica, porém centralizadora, que acaba, muitas vezes, no ensino e na divulgação da língua, acaba ficando restrita a amostras de fala de língua específicas de zonas que tem bastante influência por diversos motivos, né? Então, a gente tem centros econômicos de poder, como Madrid, Cidade del Este, até mesmo Buenos Aires, em que você tem acesso a essa variedade, em que elas estão descritas, em que elas aparecem no ensino, mas em outras regiões você tem ainda pouca descrição. E é justamente isso, né? Essa quantidade de descrição indica esse caráter, né? Esse grau de centralidade da língua. Então, com objetivos de trabalho seria levantar os dados sobre o espanhol e também do português, no nível prosódico e também pragmático, nessa interface entre a prosódia e pragmática nessa região. A partir daí, disponibilizar, organizar, né, um material que possa aberto ao público, né, online, enfim, um site que que tenha disponível, que disponibilize dados dessa descrição, com fins didáticos, propostas de atividades, enfim. Eu intento, né, o que a gente está pensando nesse momento, e não apenas da fronteira, também ampliar para outras variedades. Se a gente for pensar na UNILA, a gente não tem só estudantes da Tríplice Fronteira, né? A gente tem estudantes de todas as regiões da América Latina, e do Brasil também. E também como aplicar na formação docente, né? Como trabalhar a questão que o docente possa disponibilizar ao professor toda essa diversidade da língua e como trabalhar no ensino. Bom, com relação à UNILA, ela foi criada em 2010, temos total atualmente 29 cursos de graduação, 7 cursos de especialização, entre eles uma especialização em ensino-aprendizagem de línguas adicionais, 12 cursos de mestrado,
2 de doutorado, e na graduação, no início da graduação, todos os alunos passam por um ciclo comum de estudos, que, entre outras disciplinas, se oferta o espanhol e português como línguas adicionais, né? No caso os brasileiros, ou os que não são hispano-falantes, têm acesso às aulas de espanhol, isso, e os hispano-falantes também têm acesso às aulas de português, nesses primeiros semestres e todos os cursos da graduação. E temos no curso, um curso de letras, uma licenciatura em espanhol e português como línguas estrangeiras, que é algo que define esse curso, né, porque tanto o espanhol como o português são pensados como para o ensino de línguas estrangeiras. Então, pensando nessa diversidade, né, atualmente na Univa, até coloquei o link de uma matéria que saiu, tanto corpo docente como corpo discente bem diverso. Atualmente a gente tem um maior quantitativo de alunos vindos, isso de 2020, né, no início do ano passado, da Colômbia, do Paraguai, do Peru, são a maior quantidade de alunos hispano-falantes que chegam na Unila, mas também temos muitos estudantes haitianos, que nos últimos anos chegaram na Unila, e aí a gente também se depara com outras línguas, né? A gente também tem a necessidade de ter trabalhos com francês, ou mesmo com crioulo haitiano, então a questão a Unila já não é tão bilíngue, mas plurilíngue, né? Essa é a ideia. Bom, então, como justificativa, né, com toda essa diversidade, mas as justificativas de trabalho, com relação ao ensino de línguas, seria trabalhar as variedades da língua que estão representadas em materiais didáticos, nem sempre são as que os estudantes encontram no seu dia a dia, né? Se pensamos que eles estão vivendo, né, no presencial, né, num contexto presencial, na tríplice fronteira, e vão estar convivendo com essas variedades de línguas que muitas vezes não vão estar nos materiais didáticos presentes na sala de aula. É uma falta de representatividade que pode gerar uma certa série de, inclusive, preconceitos, rejeição à língua, porque o que eu tenho é uma língua de mais prestígio que está no material, mas a que eu tenho da minha origem, que muitas vezes são estudantes que são filhos, têm parentescos no Paraguai e que em Misiones, na Argentina, como não consideram como representativas da língua, enfim, uma série de problemas que isso pode gerar. E na relação interação social, né, também trazer um pouco como essa variação, essas variedades podem influenciar na interação entre as pessoas, porque há diferentes maneiras de você interagir, pode ser percebida de diferentes formas por diferentes grupos, né? E aí, pensando na questão das variedades da língua, né, eu trouxe aqui 2 exemplos que peguei na internet, em redes sociais, enfim, discussões sobre variedade da língua, como que aparecem representadas, né, algumas dessas regiões, e até colocando em sala de aula, né, para os alunos refletirem, por que acontece isso, o que eles percebem, né. Então, a gente tem aqui, tanto desse, que é inglês, né, Spanish Dialect, como os que são considerados bons ou mais fáceis, talvez, né. Então, o primeiro ponto parece que a dublagem do cine latino, o mexicano, o peruano, colombiano, são variedades que consideradas mais fáceis, digamos assim, nesse material, né? E outras que entrariam no âmbito aqui do caótico, do mais difícil, mas, enfim, com algo negativo, o chileno, o gringo, né? Parece aqui argentino, paraguaio. Bom, e aqui no mapa também aparecem essa divisão das variedades, né, como as mais fáceis, aqui as andinas, Colômbia, Peru, outras no mexicano, Equador, da América Central, e as outras que seriam ou mais difíceis, ou enfim, mais do que mais difíceis, as que estão em vermelho, mais aqui para o Cone Sul, né, Buenos Aires, Uruguai, Chile, todo o Paraguai, parte da Bolívia, e aí questionando até os alunos por que se dá isso, né? Por que algumas variedades são consideradas mais fáceis ou mais difíceis? Será que isso, né, tem alguma explicação?
talvez, né, muitas vezes tenha a ver essa questão da divulgação. Qual é a variedade que aparece com mais frequência nos meios que a gente tem acesso, não só na sala de aula, mas na internet, na dublagem, né, de desenho, de filme, de documentários, o que a gente ouve tem mais acesso, né? E até aproveitando, né, e um material de aula, né, os alunos rabiscaram tudo em volta, mas isso é o menos relevante nesse momento. A gente trabalhou com exemplos do trailer, né, um pouquinho, fragmentos da dublagem de um desenho chamado Metegol, que é originalmente argentina, a dublagem primeira foi feita na Argentina, Buenos Aires, imagino, mas a gente tem versões desse mesmo desenho com essa dublagem latina, né, esse espanhol neutro que a gente pode observar bastante, marca muito mais próximo do mexicano, e a dublagem peninsular, né, e enfim, e aí uma das tarefas era que os alunos ouvissem e marcassem o que eles acharam, né. Alguns até colocaram que, me gostou mais o doblaje argentino, talvez porque fosse tema de futebol e achou que casava mais os personagens com a fala, mas que era mais difícil de entender. Aqui, para mim, é mais fácil é o mexicano, mais difícil é aqui, o espanhol, imagino que seja peninsular, e colocou. Então, é recorrente esse tipo de comentário. Então, sempre que trabalhamos com essas dublagens, aparecem esses comentários. É mais difícil o peninsular, o argentino, eu entendo melhor o mexicano. E aí a gente vai vendo que o aluno já viu mais, sei lá, ou novela mexicana, ou em qualquer, tem acesso a músicas, muito mais inputs dessas variedades. E aí, então, como trazendo já para a questão da pesquisa, né, dentro do que seria a variação prosódia, a gente quer contrastar, né, a entoação de diferentes variedades, e cito aqui um fragmento de Wishberg, que o estudo da prosódia, particularmente da entoação e suas partes, é fundamental para o discurso, para a interpretação de fenômenos sintáticos, fronteiras, fraseamento, para a interpretação de fenômenos semânticos, informativos, enfim. E ainda para a interpretação de fenômenos discursivos. Então, como que a gente percebe toda essa variação, né? Talvez alguma variedade possa ser considerada como eles colocam, gosto mais dessa, por que você gosta? Porque, sei lá, soa mais cortês, menos. Então, toda essa questão da prosódia aqui, a gente cruza com a pragmática, está relacionada ao ensino, à percepção da língua e à interação social, né? E aí, citando, né, dentro do que se refere à prosódia, existem materiais que já descrevem algumas variedades, né, como o Atlas da Entonación del Español, e, bom, aqui tem uma distribuição, né, das regiões, então, pela cor, seriam regiões que têm traços semelhantes. Então, a gente já tem alguma descrição para comparar variedades, mas várias regiões ainda tem uma descrição escassa. Se a gente for ver a região daqui do Cone Sul, tem dados de Buenos Aires, de Córdoba, do Chile, Santiago, mas, por exemplo, o Paraguai não tem nenhum dado ainda descrito, e outras regiões da Argentina que não estão contempladas na mesma região guaranítica. Então, são dados que ainda estão aí abertos, né, para a gente ter como para o estudo. E muitas vezes que quando aparece em materiais, às vezes livros mesmo didáticos, quando fala de entoação, restringe a dados como esse, né? Uma entoação declarativa, um padrão é descendente. Uma entoação interrogativa, padrão ascendente. Tá, em algumas variedades sim são, mas em outras não, você não vai encontrar sempre um padrão ascendente no enunciado interrogativo. Então, e o estudante é capaz de perceber que está sendo feita uma pergunta, por exemplo, talvez dando o contexto sim, mas enfim, isso que a gente quer observar. Bom, outra questão da prosódia, que a gente não trabalhou ainda nessa pesquisa, é a questão da prosódia audiovisual, né? Pensando que não é apenas, são só os dados
auditivos, mas também os visuais que compõem a informação, né? Então, estudo conjunto de características prosódicas e gestuais. Os movimentos gestuais seriam tão importantes, né, para compor os padrões melódicos da língua, então ajudaria justamente na compreensão, você ter essa análise do visual, formando um sistema único, integrado, e comparando com outras pesquisas, né, como Moraes e Hilliard, já vem demonstrando, né, como a junção do auditivo com o visual aumenta o reconhecimento de atitudes, de atos de fala, como que a gente está trabalhando aqui nessas pesquisas. Então, essa combinação de dados amplia o reconhecimento de todas essas atitudes. Então, algo que a gente também ainda merece trabalhar um pouquinho mais com o espanhol. Já tem dados comparados aí com do português, em que já chegaram a essa conclusão. No que se refere à variação pragmática, né, trabalhamos com atos de fala, que constitui a unidade mínima de comunicação linguística, que engloba diferentes ações que podem realizar pela linguagem. Então, desde Searle e Van de Vecken, que já menciona a entoação como um dos mecanismos usados na distinção de diferentes tipos de atos de fala. Então, como é importante a gente trabalhar nessa perspectiva, né, dos dois níveis de variação. E outros trabalhos, como o de Blum-Ulka, que já propõe até, inclusive, um modelo que para medir a indireticidade de atos de fala, que aí entra no que a gente quer investigar, né, ou pelo menos de hipóteses que a gente já tem. Algumas variedades do espanhol seriam mais diretas, outras mais indiretas na hora de produzir um ato de fala, e como se percebem essas produções. Bom, então, como metodologia de trabalho, né, para os dados do espanhol, foram realizadas análise de atos de fala, de pergunta, resposta, ordem, pedido e súplica, isso no doutorado. Então, mas esses dados continuam disponíveis, né, continuamos trabalhando agora na pesquisa, encontrando mais resultados, contrastar esses dados, né, da tríplice fronteira, mas com suas respectivas capitais, considerando uma variedade dominante como a de Buenos Aires, que a gente tem bastante descrição de outros materiais, e de outras regiões que não tanto, né, como no caso de Assunção, como uma referência para contrastar com a fronteira. A descrição dos contornos entonacionais com base na notação fonológica SPTOB, para ter um parâmetro de comparação com outros trabalhos, né, com outras variedades, e observando também as estratégias de cortesia adotada pelos locutores. Para o português, a análise se deu com dados das cidades de Curitiba e Foz do Iguaçu, dentro do estado do Paraná, que também carece de informações prosódicas nesse estado. E aí a gente tem um corpus de fala bem amplo, tanto de mostras de fala lida, espontânea e semi-espontânea, porque compõe aí um repertório que colabora com o projeto em inglês, né, Atlas Interativo da Prosódia do português, com colaboradores de diversas universidades do Brasil, Portugal, Angola, etc. São dados bem comparáveis ao Atlas do espanhol, né, que a gente tem um repertório de leitura, situações de contextos de interação induzida, uma fala atuada, uma entrevista, e aí dando todos esses dados com várias intenções do falante, a gente está trabalhando com alguns dos enunciados que são comparáveis aos dados do espanhol, que seriam as perguntas e respostas neutras, né, e algumas atitudes que a gente pode comparar com o que a gente tem para o espanhol. E também a descrição do TOB português, para fazer essa descrição, mas o trabalho do português ainda está mais inicial. Bom, a coleta de dados
se deu para o espanhol com um total de informantes. Foram 16, distribuído pelas 4 localidades, né? 2 homens e 2 mulheres de cada cidade. E na pesquisa como um todo, gerou um total de 480 enunciados para análise prosódica, 585 para análise pragmática, que envolvia outras, consideramos outros enunciados, usos de partículas discursivas que foram aparecendo e que interessava especificamente para análise pragmática, e para o visual, um pouco menos, 170, que foram considerados para análise. No português, trabalhamos com um total aí de 5 informantes, que já eram corpos previstos com menos informantes, 3 mulheres de Curitiba, 2 de Foz do Iguaçu. A gente ainda não conseguimos fazer com uma terceira de Foz do Iguaçu, que justamente veio a pandemia. Enfim, e aí a gente está processando esses dados. E aí, no caso do espanhol, a situação de interação é que a gente considera como uma fala atuada, experimental, né? Em que a gente dá um contexto, uma situação em que o falante deve produzir um enunciado. Não necessariamente um enunciado fechado, como no caso aqui. Uma situação, pedir-lhe que te saque uma foto. E aí tem todo o contexto, você está no lugar, e como que você pede para essa pessoa tirar uma foto sua. A gente tem aqui um enunciado que seria uma meta, mas nem todos produzir exatamente sacar-me uma foto. Você pode utilizar outra estrutura verbal, usar um modo interrogativo, então isso ficou em aberto para que cada falante pudesse produzir como consideraria mais habitual nessa situação, né? Outra situação também de cerrar a porta, né? Todo em um contexto como ele diria. E aí chegamos aos dados. E aí eu vou ver se vai funcionar de eu abrir, que eu não estou com os áudiozinhos aqui, mas eu tenho no outro dado aqui, então vamos ver se funciona dessa forma. Só um minutinho. Vou deixar aqui a mão. Tá. Bom, então a gente tem aqui análise acústica de assunção, comparando os diferentes atos de fala, a gente tem aqui pedido, pergunta e súplica. O padrão predominante aqui, no caso, para o pedido, ele apresenta um padrão descendente, né, curva de entoação, F0, será la porta, tem o pico, posição pré-tônica, né, lá, e desce no final. Então, esse padrão descendente, que pode ser descrito de acordo com a notação SP-TOP de 2 formas. Aparecendo tanto com um H mais L asterisco L%, que aí vem alto e baixa, mas também encontramos algum padrão que já vem mais baixo desde antes da sílaba tônica, que seria descrito como L asterisco L%. Deixa eu ver se dá para a gente ouvir aqui. Enunciado, pedido. Vamos ver se é esse aqui. Cerrar a porta. Não sei se dá para ouvir. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Outra vez. Cerrar a porta. Tá. Bom. E aí, no caso da pergunta, é um padrão que a gente considerou como ascendente final, né? Ele também tem essa subida em posição pretônica aqui no la puerta. O núcleo, né, do enunciado, nessa parte final, e aí ele desce, mas ele sobe no final, que seria, no caso aqui, o cerró la puerta, então de pergunta que a gente considerou como um H, mas ele é asterisco, HH%, dentro do repertório previsto do TOB. Vamos ver aqui que dá para ouvir, deixa eu ver onde está o enunciado, Cerró la puerta. Outra vez. Cerró la puerta. Uhum. E a gente também observa uma característica do espanhol de Assunção, aqui no caso de Assunção, mas também em Ciudad del Este, esse R retroflexo, né? Cerró la puerta. Cerró la puerta, que é marca do espanhol paraguaio. E que também não aparece descrito em nenhum material fonético, fonológico, como
possível para um R retroflexo no espanhol. E na súplica, um padrão descendente para assunção, que a gente considerou, e mais com bastante possibilidades. Não houve um padrão, o predominante foi um padrão ascendente, mas também encontramos padrões que terminam com final alto. Vamos ver se dá para a gente ouvir aqui um dos enunciados de súplica de Assunção. Este. Cerra la puerta. Também na porta, outra vez. Cerra la puerta. Ok. Bom, passando para Buenos Aires, o que a gente encontra para pedido, pergunta e súplica? Os três padrões, já de cara, a gente já vê que são circunflexos. Eles têm dois picos, né? O cerrás la puerta, cerró la puerta, cerrar la puerta. Óbvio que com cada um com a sua intenção. O pedido, aqui temos três possibilidades, foram encontradas três possibilidades de padrão, inclusive alguns ascendentes, mas o predominou foi esse padrão HL, e que a gente pode ouvir aqui. Deixa eu ver se consigo colocar. Pedido. Cerrar la puerta. Outra vez. Cerrar la puerta. Cerrar la porta. E em modo interrogativo, né? Todos os pedidos de Buenos Aires apareceram em modo interrogativo, diferente de Assunção, que a gente encontrou tanto interrogativo como imperativo. A pergunta, também esse padrão circunflexo, vamos ver se dá para a gente ouvir aqui. Este. Cerró la puerta. Outra vez. Cerró la puerta. Cerró la puerta. E na súplica, também circunflexo, mas que a gente pode identificar. Não, cadê? Aqui. Cerrá la puerta. Outra vez. Cerrá la puerta. Ok. Bom, então assim, fazendo algumas comparações entre os atos de fala, a gente já conseguiu observar que entre a pergunta e a súplica, algumas características que já definem bem esses atos de fala. Entre Assunção e Buenos Aires, dentro do que se refere à pergunta, a Assunção, essa parte de baixo aqui, se refere ao núcleo, ou seja, essa parte final, la puerta, né? Pretônica, tônica e pós-tônica. Então, a característica de Assunção seria de alongamento de sílaba, né? Duração de sílaba. A pretônica tem uma duração, na tônica a duração alonga, né? Seria a sílaba mais longa, e a pós-tônica menos. Em Buenos Aires, o padrão mais comum seria a pretônica, tem uma duração que aumenta um pouquinho na tônica, e a pós-tônica mais longa. Se caracteriza. Essa característica também aparece na súplica, porém mais aumentada, né, com mais ênfase. A duração em todas as sílabas, no caso da súplica, é ressaltada. Então, uma marca da súplica é realmente esse alongamento das sílabas, né? A primeira da Assunção será la puerta, né? Dentro de cada uma das suas atitudes, né, a gente tem um alongamento que marca esse ato de fala. Bom, e aí uma comparação, né, comparando um pouquinho mais entre essas variedades, e aí deixa eu ver se eu consigo abrir a outra janelinha aqui que tinha esses áudios, para poder ilustrar. Bom, esses áudios anteriores, né, já estão mais trabalhados, né, na figura, mas outros ainda estão em análise, né, então ainda merece um pouquinho mais de atenção. Mas que a gente for observando, que aí entrando a questão escolhas léxicas, características pragmáticas dessas variedades, né. No caso de Assunção, bastante frequente o uso da forma verbal quitar una foto, né? Geralmente a gente vem tirar foto, em espanhol é sacar una foto, tomar una foto, a gente deve
mas quitaram na foto aparece bastante frequente nessa variedade e até então não via tão comum em outras variedades. Então, a gente tem aqui, no caso, um pedido de assunção. Deixa eu ver se dá para ouvir. Se eu consigo abrir o correto. Esse é este. Vamos ver. ¿Me podés quitar una foto? ¿Me podés quitar una foto? E como recurso também pedido, né, o uso do condicional, me poder quitar, né, o uso verbal poder para atenuar, talvez, né, a questão aqui do pedido. E no de Buenos Aires, me sacasse uma foto, no sentido de realizar o pedido. Ver se dá para ouvir aqui, que eu acho que eu não sei se é o mesmo do outro. Deixa eu ver. ¿Me sacas una foto? Com a outra falante. E o que é recorrente em Buenos Aires é esse tom de pergunta, né, um modo interrogativo, que talvez a cortesia aí, nesse caso, esteja marcada justamente por usar a entoação de pergunta para realizar o pedido, e menos por outros recursos, como o modalizador, um poder, que seria isso, ou um por favor, que apareceram em outros exemplos. No caso aqui também, voltando à assunção, outras características que apareceram, né, como eu coloquei aqui o uso do por favor, é o Pedro, será la puerta, por favor, que acho que dá até para a gente ouvir, primeiro nesse. Pedro, cerrar la puerta, por favor. Pedro, cerrar la puerta, por favor. Tá. Ou, no caso, o uso de partículas de origem guarani, que aparecem justamente com essa função de cortesia, de atenuar o pedido, como Maria, sacaminar um pouco na foto. Deixa eu ver se dá para a gente ouvir aqui. Aqui. María, sácame un poco una foto. Outra vez. María, sácame un poco una foto. Bom, e aí investigando, né, esse sacaminar, esse na, agregado ao verbo, justamente tem essa função de pedido, cortejo. E esse um pouco não tem uma tradução, mas ele é uma tradução do Guarani, que acompanha essa estrutura, né, que a gente coloca aqui como cortesia, né, num pedido, e a tradução para um pouco, né, não seria uma tradução literal, né, e aí ele fica essa estrutura, essa caminhar um pouco na foto. E é interessante até ver que, por exemplo, o Guarani não, aqui nesse caso é o pedido, né, mas em perguntas, por exemplo, existem outras partículas que indicam que você está fazendo uma pergunta. Então, tradicionalmente na língua não seria prosódia que marcaria uma pergunta, mas o uso de determinadas partículas, como a gente vê aqui nos pedidos. Então, resta ver depois, podendo trabalhar com a análise do língua guarani, como que aparece na questão internacional, o contato com o espanhol, o que isso influencia na entoação do espanhol paraguaio. Bom, e aí chegando à questão de Ciudad del Este e Porto Iguaçu. A gente viu aqui nos pedidos, né, um padrão, como se caracteriza um padrão de assunção como ascendente, né, e o de Buenos Aires como circunflexo. E aí, observando tanto Ciudad del Este, no Paraguai, como Porto Iguaçu, na Argentina, padrões bem semelhantes. Né, tanto que a gente tem o poder cerrar la puerta, ou me sacasse na foto, a gente tem esse primeiro pico, no pré-núcleo, logo na posição nuclear, né, na sílaba tônica, embaixo, termina alto. Então, assim, a gente já pode ver que o padrão de pedido de Porto Iguaçu já é bem diferente do que a gente encontra em Buenos Aires. Então, a gente já tem uma variedade dessa região de Misiones, né? Resta ver se compartilha com Posadas, aí seria uma outra etapa de trabalho. Mas vamos ver se dá para a gente ouvir o de Ciudad del Este, que é esse daqui. ¿Puedes cerrar la puerta? Nossa, tá estourando, pera, deixa eu baixar um pouquinho o som outra vez. ¿Puedes cerrar la puerta? Pode cerrar a porta. E de Porto Iguaçu,
¿Me sacas una foto? ¿Me sacas una foto? Me sacar uma foto. Bom, mas dentro de suas características pessoais, um contorno do pedido se assemelha no contorno e característica final ascendente. Então, a gente já pode pensar em uma variedade da fronteira, compartilham traços entre Cidade Leste e Porto Iguaçu. No caso aqui também, me quitas uma foto, sacar-me uma foto, também padrões, que aí no caso ali era modalidade interrogativa, nesse caso aqui imperativa. Vamos ver se a gente consegue ouvir. Se você está aqui de Cidade Leste. Me quitas una foto. Me quitas uma foto. E Porto Iguaçu. Aqui. Sácame una foto. Sacar-me uma foto. Bom, e aí nesses dois casos, também, diferentemente do que a gente viu em Buenos Aires, que só apareciam pedidos na modalidade interrogativa, em Porto Iguaçu aparecem também na modalidade imperativa. Outro trabalho que ainda está inicial, mas que a gente tem os dados da tese, foram essa análise da descrição das pistas visuais, né, dos falantes. Eu não sei se aqui estava linkado, acho que não. Tinha um link para ver o vídeo, mas enfim. Mas o que eu só posso adiantar, né, que alguns dados, alguns traços que se destacam para cada ato de fala, para Assunção e para Buenos Aires. No caso do pedido de Assunção, o levantamento da pálpebra foi bastante recorrente. Para a pergunta, também o levantamento de pálpebra e o sorriso, pensando na face, né, na interação. E na súplica também o sorriso bastante frequente. Um frunzir do queixo em alguma situação para marcar essa angústia, né, ter que pedir, suplicar por alguma coisa. No caso de Buenos Aires, que foi mais recorrente. Para o pedido, seria também um levantar da sobrancelha, né, e da pálpebra superior, como a gente viu lá no de Assunção. Também na pergunta, outra vez essas duas ações. E para a súplica, tem uma inclinação de cabeça, que acompanha o sorriso, que acompanha também esse ato de fala. Bom, e aí com todos esses dados, né, que ainda merecem bastante análise, mais minucioso, mais detalhado, e as adaptações necessárias pensando para o ensino, uma das tentativas é disponibilizar, de alguma maneira, pelo menos como recurso de acesso ao estudante, docentes, enfim, disponibilizar alguns desses dados, pelo menos para poder ouvir, para poder, enfim, utilizar em aula. É o que a gente tem feito, pelo menos começamos a fazer, né? Não sei se eu consigo abrir aqui, se vai abrir para vocês. Uma página, já para poder ter os resultados dessa pesquisa, né? Variação linguística de línguas variação linguística de línguas em contato, e aí a ideia é justamente trabalhar com esse apartado. Coloquei aqui como vou ser de unila, talvez a gente mude, mas pensando em contemplar outras variedades também, não só da fronteira, nesse momento da fronteira. Então, a gente tem acesso a alguns dados do espanhol, ainda não estão todos aqui, mas aí se a gente entra no espanhol, a gente pode ver, já temos algumas regiões que a gente já coletou dados para trabalhar, e aí tem algumas, a ideia é que nesse momento a gente tenha dados da Argentina, do Paraguai, né, que é o que a gente tem nessa pesquisa, da Colômbia também, que a gente tem alguns dados já coletados do espanhol de Bogotá, e aí do português, que ainda não está, mas a gente já tem alguns dados, por exemplo, de Curitiba, e alguns ainda estão em revisão, mas a ideia é que tenhamos o contorno para que possa ser visualizado e que possa ouvir
a produção. Por exemplo, aqui esse enunciado: o galã anda de Porsche. E aí poder... O galã anda de Porsche. Uhum. Bom, então essa seria a proposta aqui desse trabalho. Deixa eu voltar lá na apresentação. Sim. Então, esse está bem inicial ainda, esse trabalho, a gente não tem ainda todos os dados, inclusive com os dados do português, por isso que eu não trouxe aqui agora. A gente está trabalhando com a percepção, fazendo um teste de percepção com esses dados para verificar se realmente o que foi produzido coincide com o que a gente espera, né, do enunciado. E aí, entre outras questões, né, como propostas futuras, acho que eu já vou terminando, que já deu a hora, seria justamente avançar com os dados do português, como eu coloquei, né, tanto de Curitiba, embora não seja na fronteira, não tenha tanta relação com essa região, mas por ser a capital, já como a gente trabalhou com dados de Buenos Aires e de Assunção, ter a Curitiba como uma referência de capital, e que era uma demanda do projeto do Atlas, né, porque não tinha ainda a descrição de Curitiba, e que de alguma forma é uma variedade que chega pela mídia, né, pela televisão, pelos jornais de notícias, enfim, é uma variedade que acaba chegando nessa região. E na fronteira, para ver se existe algum tipo de contato, se o português de Foz do Iguaçu, embora a gente sabe que o português aqui de Foz do Iguaçu pode ter diversas origens, como uma cidade relativamente nova e com população de diferentes origens, mas se há algum português da fronteira que a gente possa comparar com o espanhol da fronteira. Ampliar esses testes de percepção, né, como a gente está fazendo do português, também para o espanhol, mas pensando também no reconhecimento dos estudantes. Os estudantes de espanhol, como eles reconhecem as variedades do espanhol, os atos de fala, pensando justamente nessa questão, você reconhece esse pedido como algo mais próximo, mais distante, mais agressivo, mais, enfim, dentro dessa perspectiva mesmo de língua, pensando inclusive nas relações que a gente tem dentro da universidade, né, gerar algum tipo de mal-entendido, várias situações que possam acontecer justamente por conta do contato entre diferentes variedades, não só de línguas, mas variedades de uma mesma língua. Ampliar para outras variedades, como a gente tem os dados de Bogotá, mas para outras várias, tanto da toda a América Latina quanto possível. E ampliar os trabalhos de percepção também no componente visual, fazer justamente esse contraste, como é a percepção só do componente auditivo, só do visual, dos dois em conjunto, e ter esse resultado para o espanhol, para comparar também com os dados com as pesquisas já feitas para o português. Bom, aqui algumas das referências, outras, mas o que deu para colocar aqui. E, graças, obrigada. Por agora, fico aqui à disposição para os comentários, perguntas, dúvidas. Deixa eu fechar aqui a apresentação. Obrigado, Natália, pela Não sei se fala. passei muito do tempo. Não, era uma média de 1 hora mesmo. A gente começou um pouquinho depois, foi 1 hora, exatamente. Tá. Vou primeiro abrir o espaço para quem quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Podem ficar à vontade para escrever no chat ou abrir o microfone e falar. E aí, no final, eu faço as minhas falas, os meus comentários. No chat, o pessoal está dando parabéns, né? Você pode acompanhar aí também. Tô abrindo a ver se alguma pergunta, se alguém coloca alguma coisa ali, eu já vejo. Posso falar? Pode sim, pode. Oi, Natália. Parabéns mais uma vez, né? A gente já conversa bastante, porque os nossos trabalhos dialogam muito, né? Assim, a gente, inclusive, já pensou em relacionar, né, os seus dados com os dados da Cidade do México.
Então, Isso. primeiramente, parabéns. E eu queria, só a partir do que você foi falando, eu fiquei pensando de que maneira, né, você mostrou no início a questão da percepção, né, das diferentes variedades do espanhol, e aí eu não sei se você chegou a pensar em algo relacionado com os teus dados, né? Você ali na Unila, como os teus alunos, eles interpretam cada uma dessas variedades que você estudou, por exemplo, a percepção deles, né, com relação a essas variedades que você está... Essas 3, no caso, né? Nas 4, né? Porque são as de fronteira e as das capitais. Uhum. Aí eu acho que aí depende dos estudantes que a gente tem, né? Eu agora, esse semestre, né, eu comecei a trabalhar com estudantes do curso de cinema, né? Mas eles são calouros, né? Chegaram e não chegaram, né? Não estão em Foz, né? Estão nas 2 residências e cada um, a maioria de São Paulo, de outros estados. E aí deu para ver bem claramente como eles reconhecem muito mais essas outras variedades mais difundidas, né? Como o mexicano ou o neutro, né? Esse espanhol, quem sabe muito bem de onde é. E menos os da fronteira, porque eles também justamente não tiveram esse convívio, né? Aí a gente também... Então aí depende do público que a gente tem, né? Tem casos também de ter estudantes que são da região e que muitas vezes falam, eu me viro no Paraguai e tal, mas aí chega na aula de espanhol, eles estão esperando o espanhol, né? Não é o paraguaio, não é o que eles falam, ou a interação que eles têm, sei lá, em Cidade do Leste, ou mesmo com a família, né? Muitas vezes, porque minha avó fala assim, mas e aí eles buscam, talvez, querem falar um espanhol, e aí muitas vezes a gente ouve isso nos cursos de extensão, né? O espanhol correto, vem com essas ideias, né? Então, como aproximar, ou seja, o espanhol que a gente está estudando, que a gente pode... Também é esse que vocês conhecem da sua família, que a sua avó fala, né? Então, eu acho que é por aí esse caminho. Então, depende dos estudantes, do grupo que a gente está trabalhando. Não sei se era isso. E essa importância também, né, do teu trabalho, assim, de trazer essas variedades que são ditas não dominantes, né, ou não tão difundidas, né? Eu acho que tem toda essa importância de descrever, até para a gente poder conhecer e poder depois aplicar ao ensino, né? Porque se a gente não tem essa descrição, a gente não consegue fazer a parte de aplicação ao ensino. Então, mais uma vez, parabéns, é sempre muito bom trocar ideias com você. E dentro da fala de Carol, né, tem um outro ponto importante dentro da tua pesquisa, que é a questão de discutir esses termos mesmo de espanhol correto, né, por exemplo, que é uma coisa que a gente discute tanto no ensino, né, que a gente cai tanto em cima dessa questão de não ter o preconceito linguístico, né, da variação, e acaba tendo esse preconceito devido ao que a gente recebe nos materiais, por exemplo. Né, muitas vezes o professor ele se limita a trabalhar com a variante peninsular porque é o que traz o material. Muitas vezes, né, e acaba taxando realmente como o que é certo e o que é errado. Assim, umas coisas que eu tinha que comentar é mais com umas coisas que tu expôs, que eu achei super interessante, me fez lembrar de outras coisas que eu vi em outros momentos. Por exemplo, quando tu falou da questão naquele mapinho, tu mostrou aquele mapinho onde mostra as variantes que são consideradas mais difíceis, mais fáceis, né? Isso. Por exemplo, a peninsular estava lá entre uma das mais fáceis, né? Por causa da questão de ser mais vinculado, né? Os alunos terem mais... Mas, por exemplo, para mim, que sou professor, eu acho a peninsular uma das mais difíceis. Pelo menos quando eu vou assistir série, eu acho horrível assistir série espanhola. Né? Então, eu não acho uma variante fácil. Por exemplo, se for para colocar nesse grau de abstração do que é fácil, do que é difícil, né, dentro das variantes, a peninsular, para mim, não estaria dentro da mais fácil, digamos assim, ou entre as mais fáceis. E uma coisa que eu achei bem interessante foi porque tu falou da questão da dublagem, né? A gente sabe que existem países específicos que trabalham muito mais com a dublagem, né, como a questão da variante peninsular e a centro-americana ali, né, México, Colômbia, basicamente, que fica sendo aquela chamada mais neutro.
né? E aí eu lembro, porque eu sigo uma página venezuelana, e ele sempre traz muitos memes, sabe? Aí tem muito meme com essa questão da dublagem, assim, de crianças que assistem o Disney Club, né, por exemplo, que é tudo no espanhol da Espanha, por exemplo, passa na Venezuela, mas passa no espanhol da Espanha, então eles acham super estranho. A criança começa a falar como essas crianças espanholas sendo venezuelanas, né, porque começam a ter esse contato desses desenhos através dessa dublagem. Assim, não existe a questão da valorização da dublagem local, né, da variante local. Outro ponto que eu achei bem legal que tu apresentou foi quando tu estava mostrando a questão das linguagens visuais das cidades, né, das cidades de fronteira. Porque aí eu lembrei de uma palestra que eu assisti de Almeida Filho, que ele fala sobre a questão da importância do portunhol, né, porque o portunhol, inclusive, ele é tratado como uma língua à parte, né, tem gente que defende o portunhol como uma língua à parte, tem livros próprios que são escritos em portunhol. Né? E aí entra um outro fator que deve ser bastante discutido na UNILA, né? já que ela trabalha com alunos dessa fronteira. Então, até que ponto eu posso trabalhar esse portunhol como um fator positivo para a minha aula e até que ponto eu não posso... Né? Eu fico pensando que quanto mais próximo da fronteira, eu acho que esses temas se tornam mais difíceis de se tratar, porque se torna muito real ao mesmo tempo, né? Porque pra gente é meio que abstrato. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte é meio que abstrato. A gente não tem contato com ninguém que vive ou que vivencia o portunhol, né? Assim, o portunhol pra gente é a interlíngua, é aquele processozinho que o aluno vai passar, mas não é o portunhol realmente, né? Assim, de língua, como é o caso de vocês. O que a gente considera o portunhol, né? Porque tem essa questão da interlíngua, que é do processo de ensino, etapa, mas a gente tem justamente esse contato, e na verdade são vários portunhóis, né, não é um só, cada fronteira vai ter sua realidade, né, até eu lembro que, lendo, na época preparando a tese, eu estava olhando a situação, a fronteira com o Uruguai é outra questão, a relação do português e espanhol lá. Inclusive, historicamente, tem cidades em que você tem o portunhol com predomínio do espanhol, porque eram regiões que tinham muito mais acesso a Montevidéu do que, sei lá, Porto Alegre, né, as outras cidades brasileiras. E aqui, e são fronteiras secas, tem outra questão. E aqui aqui na Tríplice Fronteira, essa relação do portunhol existe nesses contextos de comércio, de turismo, e que é muito mais presente no Paraguai, na Argentina. Se você entrar em qualquer loja, qualquer comércio, alguém vai te atender em português, sabendo que você é brasileiro, e que no Brasil não vai acontecer, difícil, assim, pode até encontrar alguém que fala espanhol, que estudou tal, mas é bem menos frequente, bem menos recorrente, né? Então, essa relação de domínio, né, da língua. E aí, no ensino, né, essa questão do portunhol também, né, porque às vezes é muito estigmatizado como algo negativo, e não. Então, acho que trazer isso para a realidade. Tem vários professores que trabalham com essa questão do portunhol para ensino e tal. Inclusive, na formação dos estudantes, né, momento de estágio, a gente vê o medo que eles têm de, eu vou ter que dar aula, não sei falar espanhol. E está fazendo o que esses semestres todos? Alguma coisa você fala. Porque é isso, eles estão achando que eles vão ter que falar como um locutor perfeito. E não é isso. Não tem que ser isso, né? Eu acho que é esse medo, né? Até eu lembro quando começo a dar aula de fonética, fonologia, os alunos já vêm com essa coisa, tem que falar pronunciar perfeitamente. Perfeitamente o quê? A gente tem que entender a língua, né? Então, acho que desmistificar um pouco essa questão de você tem que falar que se vende, né, esses cursos de fale como um nativo, ninguém tem que falar como nativo de nada, inclusive essa palavra é horrível, nativo, né, a gente tem que falar, dentro você cada um tem a sua identidade, tem a sua história de língua, né, e adapta, enfim, e vai ter o seu perfil, incorporar o que é pertinente, né. Acho que eu tenho uma pergunta aqui, né, deixa eu ver. Isabela fez uma pergunta. Você prefere ler ou quer que eu leia? Deixa eu ver aqui. Qual é o posicionamento da universidade enquanto ao ensino de espanhol? De que maneira é discutido em sala de aula o uso
da variedade dominante, da variedade que os alunos da fronteira trazem de casa. Então, aí entra quando, a Isabela, né? Quando você diz nas aulas de língua mesmo, né? Como que se dá isso? Aí entra a questão da formação do docente, né? A ideia é que justamente se tente trabalhar a diversidade, né? Dentro do mais plural. Não sei como que somos muitos professores de espanhol, como a perspectiva de cada um, mas cada um dentro de sua formação tenta trabalhar essas possibilidades justamente para não gerar isso que eu acabei de falar, né? Que os estudantes acham que tem que seguir uma norma X, Y, Z de pronúncia ou de traços, porque vou estar falando com o meu sotaque brasileiro, não estou falando espanhol. Tá falando espanhol da fronteira, daqui, do Brasil, né? Eu sempre lembro um colega lá do Rio, o Renato Vasques, que sempre falava que eu falo espanhol de São Cristóvão, que é do bairro dele, né? Não é de nenhum lugar. E acho que é isso, né? Agora, dentro da Unila, é interessante, né? Como uma universidade que se fez bilíngue, né? Nasceu bilíngue, hoje em dia é mais plurilíngue, e o uso do espanhol, como ainda fica restrito muitas vezes às aulas de língua, né? Assim, nos corredores, nos alunos, na interação, aparece, né, de alguma maneira. Agora, nesse ano, infelizmente, não tem. Mas como seria interessante que até mesmo portunhol, que fosse, aparecesse com mais frequência em outras disciplinas que não fossem aulas de língua, né? Fica aí um questionamento que a gente sempre faz, muitas vezes não aparece esses outros contextos. Natália, aproveitando essa pergunta também, né, e já que é um posicionamento meu, que a gente está falando do posicionamento da universidade, né, nem do curso, mas pensando na universidade como um todo e não do curso de espanhol especificamente, como a universidade ela está dentro de um caminho plurilingüe, né, e não mais bilíngue, talvez eles se posicionem dentro dessa questão que vem sendo discutida muito hoje em dia sobre a intercompreensão, né, de meio que cada um fala o seu idioma, né, mas que todo mundo tenta se entender dentro daquele contexto, que no caso seria a universidade. Na prática respeitando acontece. Respeitando seus limites, digamos. Na prática acontece, isso sim. Oficialmente, né, a gente está agora construindo a política linguística da universidade, né, está nesse processo. Mas na prática, essa questão da intercompreensão é bastante presente, né? Inclusive projetos como tandem, né, de conversação entre estudantes. Várias coisas nesse sentido são pensadas. Dentro de sala de aula, lógico, quando a gente vai trabalhar numa questão da formação, no curso de letras, de licenciatura, tem uma série de questões que a gente tem que trabalhar, mas pensando nas outras disciplinas, acontece, é bastante comum na conversa, tá algum falando português, outro respondendo espanhol, portunhol, e assim flui, né? E a ideia é que seja assim, né? Mas, infelizmente, muitas das vezes o que a gente vê quando termina esse ciclo comum é que os estudantes que chegam no Brasil, óbvio, também estão num contexto de imersão, né? Estão morando na cidade, saiu da universidade, qualquer outro lugar que eles vão, a maioria das pessoas vai estar falando português, que eles saem com uma proficiência em português excelente, e os brasileiros nem sempre, né? Aí depende deles também, né? A questão fora da sala de aula, ou além da sala de aula, o que eles absorvem, o que eles incorporam. Mas está presente, né? De alguma maneira a gente vai trabalhando essas questões. Não sei se era isso, Rodrigues, mas eu... Não, isso mesmo. Alguém mais tem algum comentário para fazer, alguma pergunta, gostaria de falar? Comentários. Se quiserem só comentar também pode, não precisa ser perguntas necessariamente, não. Pode falar, desabafar, aproveita o momento. Pois então, Natália, gostaria de agradecer novamente, né, a sua disponibilidade.
E Tem uma Acho que pergunta tá. da Marta. alguém falou alguma coisa? A Marta. Ela quer. Desculpa. Tá, o que trabalho, que é tese? Ou Na verdade, outras coisas? esse seu trabalho está disponível naquele site que vocês criaram, né? Você podia disponibilizar o link do site aqui, Natália, no chat, porque A aí gente quem pode- quiser dar uma olhada... Do Vou grupo? botar. Ou do Não, site? aqui no chat. Tá, pode botar. Pronto, a Natália também pode fazer uma divulgação do Deixa eu grupo ver. e as pessoas seguem o grupo e aí, por consequência, encontra o link do site. Tá lá no. Bom. Peraí. Deixa eu achar Eu aqui. Ó, isso coloquei aqui. aqui o site. Achou? Ó, o Carol botou o site do grupo, do Provale, e aí dentro do ótimo. grupo tem Aí, o não sei se site já da tá Natália, linkado. né? Aqui também Pronto. tem esse site que está em construção, deixei aqui. Aí tem o link, aí eu acho que eu coloquei o link para os artigos, as coisas que a gente tem feito, né? Todos nós. A gente vai colocando ali. A ideia é alimentar assim. Inclusive, se quiser, quem estiver interessado em ler uma tese de doutorado, também tem o link. Márcia está interessada em ler a tese de doutorado. Nossa. Mas a ideia está linkada ali, mas enfim. Mas Posso deixar alguém meu... agora... Ah, desculpa. Tem um artigo, não Natália, que saiu na Beat agora. Faz Isso. divulgação, Rodrigues, da sua revista. Ai, ela não é minha. Isso. Gente, também teve a número 18, né, da ABEAT, que é sobre trabalhos na área de fonética, fonologia, né, e ensino. Então tem um artigo meu, tem um artigo também da professora Carol e também tem um artigo da professora Natália, né, e está disponível já lá no site da ABEAT. Quem quiser, tem os nossos artigos e outros bem interessantes dentro dessa grande temática do ensino da oralidade, né. Menina, Carol, tem todos os links, adoro. Olha, Já jogou ali também. Lá no grupo já está linkado também. Né, Bi? Então, se ninguém tiver mais perguntas, gostaria de agradecer, né, a Carol. A Carol não, desculpa, a Natália, falando de Carol. A Natália, mais uma vez, pela disponibilidade, né, e por trazer essa temática que é tão pouco trabalhada, principalmente aqui na nossa região, pelo menos, né, tanto sobre línguas em contato, que é uma realidade muito distante para a gente, né, e sobre o próprio estudo da prosódia, né, vinculado à pragmática visual, que é tão pouco divulgado e pesquisado nos grupos no Brasil, de modo geral, né, principalmente quando a gente pensa no espanhol como língua adicional, que inclusive é um termo que eu adoro utilizar, e é o que você utilizou também, né, o espanhol como língua adicional. Eu já aboli o espanhol como língua estrangeira, e aí, quando você falou assim, já gostei. Então, obrigado mais uma vez, obrigado pela presença também, Carol, e todo mundo que participou dessa tarde, né? Hoje a gente está finalizando esse primeiro ciclo do primeiro webinário do EALI, né? A gente teve 3 palestras, e aí Natália veio para fechar ela com chave de ouro. Então, aproveitando também a deixa aí que Carol botou aí o link do grupo, o Provale também está divulgando um evento, né, na área de prosódia, ensino e variação. Então, para quem se interessa nessa área, vai lá e se inscreve, é gratuito. Né? Pode botar o link aí também. É uma palestra por mês, não é, Carol? Ou é uma por semana? Não lembro mais. Faz a propaganda, Carol. São 3 semanas, 3 quartas-feiras, né? 18 e 25 de agosto e 1º de setembro. Pronto, a gente tem palestrantes nas mais diversas áreas, né? A gente tem um palestrante para falar do inglês, um palestrante para falar do português e um palestrante para falar do espanhol. Então, para quem tiver interesse, estão já convidados a entrar lá no site e fazer a inscrição. Então, mais uma vez, obrigado a todos e uma boa tarde, né, ainda. Vou aqui parar a gravação. Pode a gravação. Antes de você sair, desliga a gravação, eu queria perguntar um negócio que não é do... Interromper.